Bem-vindo ao canal Salviano Feitosa, o seu canal de humanidades para a vida. E também para um ou outro Enem, um ou outro vestibular que você for realizar por aí. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao que o Platão desenvolveu em termos de ideias. Na nossa playlist já tem uma lá sobre Platão, dê aquela olhadinha para retomar, se você já não viu, e para ter acesso a como foi que o Platão desenvolveu aquela perspectiva de mundo sensível e de mundo das ideias. Nesta aula nós vamos tratar da alegoria ou do mito da caverna. Você pode encontrar referência à alegoria ou ao mito nos locais que você porventura esteja estudando. Pois bem, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o Platão utilizou a mitologia, muitas narrativas mitológicas, para dar andamento, para dar seguimento às ideias filosóficas que ele defendeu. É como se ele estivesse afirmando ali que nos mitos estaria o embrião, a semente de muitas das ideias desenvolvidas pelo pensamento filosófico a partir do pensamento filosófico posteriormente. É tipo, ó, tá vendo? Esse mito diz isso e que o pensamento filosófico aqui desenvolve com uma racionalidade maior, com uma profundidade um pouco maior do que aquela. Então, uma vez tendo isso em mente, é importante você considerar que a alegoria da caverna de Platão, ela pode nos ajudar, inclusive, a entender o mundo em que nós estamos inseridos. Para Platão, existem dois mundos. Você pode retomar isso com mais detalhe, mas vamos fazer uma revisãozinha básica aqui. Para Platão, existem dois mundos. Um mundo que é captado pelos sentidos, esse é o mundo sensível, que não consegue chegar ao que é a ideia das coisas, que está no mundo inteligível. E para passar essa ideia adiante, para mostrar que essa ideia ela tem algum fundamento, ele vai e traz para a gente, ele nos brinda com a tal da alegoria da caverna. Essa história, vamos retomar aqui, provavelmente você já ouviu em algum momento da sua vida de estudante, que existem indivíduos que estão presos em uma caverna, e estando presos em uma caverna, eles apenas viam na parede da caverna a sombra projetada das coisas que eles acreditavam ser o real. É tipo, você tem a parede e tudo que acontece fora da caverna, a sombra daquilo ali consegue ser vista, pode ser vista pelos prisioneiros na caverna na parede. Em um determinado momento, um deles consegue sair da caverna e, tendo saído da caverna, ficou durante algum tempo sem conseguir enxergar direito, que é tipo, você tá em casa, tá no escuro, alguém abre a cortina ou acende a lâmpada e você fica, my eyes! Pronto, o cara, depois dessa cegueira momentânea, ele começa a ver no mundo fora da caverna aquilo que ele via como sombra na parede lá dentro. Espantado, maravilhado, o que faz a gente retomar aquela ideia de que para pensar filosoficamente você tem que se maravilhar. O espanto é o primeiro ponto dessa atitude filosófica. Ele retorna à caverna, animadíssimo, empolgadíssimo, vou contar a boa nova. E vai falar para as outras pessoas que ainda estavam na caverna que aquilo ali não era verdadeiro. Não era verdadeiro o que estava projetado naquela parede. Eram apenas as sombras da verdade, e que a verdade está lá fora, parafraseando uma série muito famosa dos ídolos dos anos 90 e 2000 aí, o Arquivo X. Pois bem, as pessoas não acreditam. Resultado, o cara vai ser morto, as pessoas não aceitaram aquilo ali e o Platão utiliza essa narrativa para mostrar que a verdade das coisas está além da aparência que a coisa nos dá. Então, a sombra na parede é a superfície, por assim dizer, de uma verdade que só pode ser atingida se eu não aceitar plenamente aquilo que eu vejo. Nessa mesma perspectiva, o mito é de uma pedagogia tremenda, é educativo. Por quê? Porque ele nos ensina a buscar ir além do que nos é dado como uma verdade imediata. Nem sempre aquilo que eu vejo é exatamente o que a coisa é. Eu preciso ir além dessa percepção para poder atingir essa verdade. E nessa situação em que a gente avança para além dessa percepção imediata, a gente se destaca diante das outras pessoas. O que não quer dizer que é um destacar por ser melhor, mas é destacar porque a gente consegue enxergar aquilo que a maior parte das pessoas
não enxerga. Isso não se torna melhor e nem pior, torna-se apenas a percepção de como essa narrativa ela mostra o que o pensamento filosófico pode fazer. Seria aquilo que o Sócrates chamou de uma razão negativa, de não aceitar de pronto, de imediato e sem questionamentos aquilo que nos é dado por terceiros, aquilo que é construído socialmente. Então, a alegoria da caverna, ela traz para a gente uma reflexão de como a aparência das coisas não deve ser tomada como a coisa em si. E retoma também, reafirma a ideia de Platão de que eu tenho que usar a razão para superar a aparência. Sair do mundo sensível, que nessa alegoria da caverna é aquilo que é percebido pela visão, que é a sombra projetada na parede, e através do uso da razão atingir ou assumir essa responsabilidade e sair da caverna indo em busca dessa aparente luz da verdade, que uma vez superada essa cegueira nos apresenta a coisa como a coisa é. Então, numa perspectiva de aplicar isso no nosso cotidiano, estaria próxima à ideia de não aceitar aquilo que nos dizem de pronto, não ficar preso a uma verdade que nos é dada ou a algo que a gente acredita como sendo uma verdade absoluta, porque ela pode ser apenas a verdade aparente. Daí a necessidade da razão. Nessa perspectiva, Platão reafirma com a narrativa do mito da caverna essa dicotomia de mundos, o mundo sensível, o mundo da aparência e o mundo inteligível, o mundo que é atingido através do uso da razão e que faz com que se chegue a essa verdade. Uma verdade que não pode ser captada pelos sentidos, porque os sentidos sempre ficam na superfície das coisas. Gostou da aula? Curta aí, compartilhe, assine o nosso canal, me siga no Instagram, o @salvianofeitosa, acesse o site salvianofeitosa.com.br e principalmente use a filosofia porque ela pode te ajudar a passar por uma experiência de pensamento.